Você que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, como que você vê o papel da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina? Ela é reprodutora de machismo? Ela é um contraponto? Há uma tensão entre esses dois posicionamentos? Quando a SAF foi criada, ela não tinha nenhuma ligação com questões de inferioridade feminina. A SAF pode ter como moto, Sociedade Auxiliadora Feminina, sejamos verdadeiras auxiliadoras, incansáveis na luta, irrepreensíveis na conduta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. O próprio moto não diz nada de errado. Podemos chamar assim apenas o termo auxiliadora, como a Jaqueline colocou aqui. Mas o problema não é o termo, é a compreensão desse termo. E como eu disse, quando a SAF foi criada muitos anos atrás, ela não tinha essa intenção de ser uma coisa inferiorizada perante os homens. Não, pelo contrário. Era um movimento realmente de mulheres que percebiam que tinham seu papel a executar na igreja e que estavam lá para fazer isso. As primeiras mulheres da SAF realmente eram mulheres extremamente ativas, mulheres que pregavam o evangelho, mulheres que evangelizavam em vários lugares, mulheres que não serviam apenas cafezinho, embora também fizessem isso. Mas faziam muito mais do que isso. Eu entrei para a SAF aos 15 anos de idade. Eu só saí da SAF a partir do momento que eu saí do Brasil, para ter uma ideia. Sou contra a SAF? De forma nenhuma. O problema é como é que tem sido tratada essas questões na igreja. Infelizmente, atualmente, em muitas igrejas, eu não posso também generalizar isso, Júlio, não posso dizer que são todas as SAFs que são assim. Não. Ainda existem SAFs que trabalham muito, onde as mulheres ainda têm até mesmo, falando baixinho, pregado. Embora seja proibido na Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje em dia, mulheres pregarem. Hoje em dia, a mulher só pode ensinar para a mulher. Ela não tem mais o direito de ensinar para um homem. Mas ainda existe. Porque ainda existem pastores que são pastores que realmente seguem a Bíblia. Pastores que percebem que, apesar de serem presbiterianos, veem que a determinação do Supremo Concílio não é uma doutrina bíblica. E por isso também é possível de ser desacreditada. Pastores que têm tido tanta coragem, que têm mandado também documentos para o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana para poder realizar alguma alteração nessa pequena nota que foi colocada alguns anos atrás. Então, só respondendo isso a você, Júlio, eu não vejo a SAF como sendo o problema. O problema é a visão que, às vezes, algumas líderes têm. Visão essa que só reproduz essa concepção machista, que acaba sendo o quê? Trazendo uma apologia ao machismo velada, como se fosse piedade cristã. Então, aceitando essas questões, não, realmente, a gente tem que aceitar, a gente não pode ensinar. Eu sempre dei aula, eu sempre preguei, e dava aula para homens e mulheres, porque Jesus também fazia a mesma coisa. Jesus ensinava para homens e mulheres ao mesmo tempo. Ele falava às multidões, onde tinha homens e mulheres. Ele usou parábolas sobre homens, com homens como protagonistas, mas usou também parábolas com mulheres como protagonistas. Homens aprenderam com essas parábolas que falavam de mulheres. Mulheres aprenderam também com parábolas que falavam de homens. Então, eu vejo dessa forma e sempre foi assim que eu me coloquei. Mas, infelizmente, tem entrado na igreja, sim, essa concepção desse movimento de uma feminidade que diz ser bíblica, mas não é. É uma deturpação também no entendimento da Bíblia. É um entendimento simplista, como a Jaqueline colocou muito bem aqui, é desconhecimento até mesmo dos originais, onde vai se reproduzindo os costumes. E é interessante, como a Jaqueline colocou também muito bem, que, infelizmente, nós mulheres somos muito machistas, sim. Nós aprendemos, muitas vezes com nossas mães, com nossas avós, com aqueles que viveram antes da gente, a sermos assim. E não é porque alguém chega e ensina verbalmente a ser machista, não, a gente aprende pela observação, a gente aprende pela conduta que os outros tiveram. Então, essa conduta de nós mulheres é muito importante para que nossos filhos não reproduzam também esse comportamento que nos foi passado. A gente comece a fazer essa diferença, comece a mudar essa visão nas igrejas. Mas, infelizmente, voltando à pergunta da Leninha,
Infelizmente, Leninha, isso está crescendo sim, é um movimento crescente, onde mulheres que se colocam com uma certa liderança, entre aspas, porque elas também não podem ter liderança, elas são líderes sob a autoridade, né, sob a sanção pastoral de homens machistas que vão autorizá-las, então, a falar apenas para mulheres e transmitirem através do pensamento que é do homem, através da sua boca, aquilo que ele acredita que é o melhor para as mulheres. E isso é muito complicado. Por exemplo, eu já ouvi, agora no Dia Internacional da Mulher, eu vi muitas mulheres dizendo: nós não temos que comemorar esse dia, porque nós já somos criadas iguais ao homem, nós já temos então igualdade, nós não temos mais que lutar por igualdade, também somos livres já, livres porque Cristo nos libertou, então não precisamos mais lutar por liberdade. E eu gostaria de falar para essa pessoa, por exemplo, que andou postando coisa assim, e dizer assim: mas vem cá, você tem certeza que você é igual mesmo na igreja? Você tem certeza que você é livre para fazer tudo o que você quer na igreja? Para que Cristo realmente te libertou? Para que realmente, como dizem Gálatas, que não exista mais nem homem nem mulher? Não existe essa diferença? Não, infelizmente, isso ainda existe e a gente precisa realmente, com esse tipo de coisa que você criou hoje, Júlia, com esse tipo de live, para poder começar a instrumentalizar até as pessoas, despertar as pessoas para se preocupar mais com essa questão e começar, então, a mudar essa realidade social que é muito forte ainda.